Nossa quarta aula de História da Igreja. Paramos na página número 12. Vamos falar aqui um pouco a respeito essas três, podemos dizer, seitas que apareceram no período de Cristo, no período melhor no início da história da Igreja. Falamos um pouco do desenvolvimento da Igreja, das perseguições, dos imperadores que passaram ali. Então, nós vamos ver o que ocorreu nos primeiros séculos, primeiro e segundo século da Igreja cristã, com o avanço da Igreja, as perseguições. Por volta, melhor, do terceiro século aí, da Igreja, surgiu um grupo, o pastor Golqui fala, juntamente com o desenvolvimento da doutrina teológica, desenvolveram-se também as seitas, e como lhes chamavam, as heresias da Igreja cristã. Os cristãos não só lutam contra as perseguições, mas contra as heresias e doutrinas corrompidas. Dentro da linha teológica judaica, qualquer grupo que aparecia fora dos padrões do farisaísmo naquela época, que era uma das religiões judaicas mais fortes, era considerado herética. O cristianismo era considerado herético, inclusive até hoje, esses judeus de linha ortodoxa que seguem a linha do farisaísmo, eles têm os cristãos como heréticos. E existem alguns historiadores judeus que não são nem cristãos e nem nada, mas que ganham a vida narrando as histórias judaicas e baseado em alguns livros da antiguidade no próprio Talmud, eles criticam muito o cristianismo, chamando o Novo Testamento de Bíblia do cristianismo. Não chama de Novo Testamento, eles só falam a Bíblia dos cristãos, e chama Jesus de Jesus de Nazaré, não fala que Jesus é o Cristo ou o Messias, que a palavra é uma só, Messias no hebraico, Cristo no grego, que é ungido. Então, junto, irmãos, com o desenvolvimento do cristianismo, dos cristãos do primeiro século, e toda a elaboração teológica ali do primeiro, segundo e terceiro século, mais no segundo e terceiro século, surgiu também alguns grupos com o intuito de supostas descobertas teológicas e algumas misturas de doutrina. Isso acabou tentando, e quase conseguiu, para quem não sabe, desviar o foco do cristianismo na doutrina verdadeira e bíblica. E dentro de alguns pensamentos, tem alguns pensamentos igual dos gnósticos, está escrito aí na sua apostila, no capítulo 12, na página 12, sobre os gnósticos. Esse grupo, irmãos, era muito perigoso. E, para quem não sabe, se não tivéssemos teólogos preparados nessa época, hoje nós seríamos gnósticos. Se não tivesse homens como Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, que a Igreja Católica insiste em roubá-lo do cristianismo e dizer que ele era um santo na Igreja Católica, quando na verdade não era. Na Igreja Católica atual, não, claro. A Igreja Católica, como eu já disse, que era a igreja, continuação da Igreja de Jerusalém, da Igreja dos Apóstolos, sim, até o quarto século. E depois disso, que virou Católica Apostólica Romana, por volta do 5º século, eles ainda, do 5º século, eles ainda querem pegar os homens de Deus como Jerônimo, Ambrósio, Agostinho, Orígenes e outros, como Justino Marte, e quer dizer que eles eram padres da Igreja Católica, como na verdade não eram, que até o século V, VI, eles utilizavam o termo bispo, e não padres, como veio do latim depois. Mas o gnosticismo foi uma seita muito perigosa. Se nós observarmos, o apóstolo Paulo ele trata do gnosticismo um pouco, talvez estava começando a nascer na carta dele a 1 Coríntios. Ele retrata algumas coisas do gnosticismo ali, alguns tipos de doutrinas que os gnósticos, talvez nós não podemos dizer que eles ainda eram os gnósticos, mas eles eram um grupo que tinha esse pensamento gnóstico que tentou atrapalhar o crescimento da igreja de Coríntios ali na Grécia.
Nós vemos também que Paulo envia uma carta aos Colossenses, e nesse período o gnosticismo já estava muito avançado, que inclusive ele foi considerado como a heresia de Colosso. Epáfras recorre a Paulo, vai a visitar Paulo na cadeia para lhe pedir uma ajuda teológica para debater contra esses gnósticos, que eram esse grupo de pessoas, mistura de uma filosofia platônica com a teologia do Antigo Testamento, uma teologia judaica, uma mistura de costumes judaicos daquela chamada a dieta dos judeus, que era a dieta religiosa deles, as guardas de dias e festas, como lua novas, guardar sábado, guardar as festas judaicas, e um tipo de pensamento que eles se julgavam, os gnósticos, tinha um grupo de pessoas que se julgavam as pessoas preparadas, umas pessoas separadas, que só eles tinham uma comunhão a ponto de conseguir encontrar o pleroma, que é uma palavra grega, pleroma, que quer dizer a plenitude. Então, dentro do gnóstico existe um grupo de pessoas que se diziam ser mais elevados. Então, essas pessoas eram pessoas que eram iluminadas, que eles conseguiam colher as coisas do mundo espiritual para trazer para o povo. Está parecendo os dias de hoje, algumas pessoas de hoje que se julgam mais espirituais do que os outros e que eles conseguem ir numa região um pouco acima de nós e colher algumas coisas. Esse dia mesmo eu ouvi uma mulher, talvez os irmãos até viram isso no Instagram, ela dando uma entrevista para aquela Karina Bacher, um negócio mais ou menos assim, não sei, era uma ex-atriz da Globo, e depois foi para a Record, hoje ela é evangélica, e ela apresenta alguns podcasts e convida pessoas, mas acho que ela não deve ter uma peneira boa, convida qualquer pessoa para aquele negócio dela, e convidou uma mulher aí, que eu não sei também quem é, eu nunca tinha ouvido falar de que é a mulher, e ela disse que ela começa a ver quando ela está orando que está muito pesado, ela começa a orar em línguas, e nessas línguas existem uns códigos que só pessoas avançadas conseguem entender, e esses códigos captam as coisas do mundo celestial e livra ela das dificuldades. E o apóstolo Paulo deve ficar perturbado no túmulo na hora dessa. Ele deve ficar pensando, essa mulher é muito perturbada, velho. Só pode, porque ela fala assim, então, aí ele vê muita coisa. E eu costumo dizer para os irmãos, não sei se eu já falei, que eu tem dia que eu tiro para ver heresia na internet. E que, como diz, muito edificante ver heresia na internet. Então, tipo assim, ela falou isso está na internet, irmãos, infelizmente. E são muitas pessoas que veem isso. Agora, o pior é, quem conhece a Bíblia, é um pentecostal raiz, que aceita o pentecostalismo bíblico, ele sabe separar isso. Mas existem pessoas, irmãos, que vão pegar aquilo e vão ter aquilo como de um grau espiritual muito grande, e que aquela mulher ali, ela está num patamar acima de nós. Ela tem uma antena separada para Deus, ela deve ter um satélite dela só com Deus. Vocês vão entender? Então, são coisas um pouco complicadas. Então, no gnosticismo, com esse pensamento da filosofia platônica, que Platão ele tinha um pensamento filosófico o seguinte, que existe o mundo das ideias, e nesse mundo das ideias, ele é diferente do mundo que nós vivemos. O sentido que ele fala, vamos colocar assim como exemplo, essa caneta que existe aqui, no mundo das ideias, ela é mais perfeita. Então ele quer dizer o seguinte, Platão, ele no pensamento dele, o que seria a eternidade que nós acreditamos com Deus é chamado de mundo das ideias, no pensamento filosófico dele. E nesse mundo das ideias as coisas são perfeitas, então tudo lá é espiritual. E o pensamento gnóstico, como o pastor até menciona aqui, que a palavra gnose, que é a palavra do grego, que está até separada em gnose, quer dizer sabedoria. E os gnósticos se julgavam a ser detentores do conhecimento. Então, quem não era um gnóstico, além do mais, ter tido essa capacitação de avançar no mundo espiritual, ele não tinha conhecimento. E o gnosticismo, ele tinha por base negar que Cristo veio em carne. Por isso que João, quando o gnóstico já estava muito avançado, já no fim do primeiro século, João escreve com muita veemência. Se os irmãos observar o evangelho de João, ele é um evangelho que ele retrata Cristo como Deus.
Ele apresenta Cristo como o próprio Deus. Ele utiliza por 7 vezes a palavra eu sou, a mesma palavra que é utilizada no hebraico, lá no Velho Testamento, João utiliza no grego para descrever que Jesus é qual igual a Deus. Quando ele se apresenta, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a água da vida, é o mesmo verbo que está lá no Velho Testamento. Então, João tinha por interesse mostrar que Cristo, ele era o próprio Deus, que ele estava debatendo uma teologia gnóstica. Se os irmãos prestarem bastante atenção, João ele descreve Cristo, e o capítulo 1 de João, ele descreve Cristo de uma maneira extraordinária, que nenhum dos grandes homens da Bíblia descreveu. Nem o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores teólogos na Bíblia, teve condição de apresentar um capítulo da Bíblia tão extraordinário como o capítulo 1 de João, que ele apresenta teologia pura, do primeiro versículo até o versículo 14, mostrando que Cristo ele é eterno, igual a Deus, ele estava com Deus na eternidade, que Cristo ele é acima de todos os homens. Ele pega o exemplo de um próprio homem que era João Batista, que o próprio Jesus deu o testemunho dele. E ele mostra que João não era a luz, e esse João ele era o João Batista, mas que Cristo era a luz do mundo. Então, a mensagem que João transmite para nós em relação ao seu evangelho, a primeira carta, é um debate contra o gnosticismo. E a primeira carta de João, que tem 5 capítulos, se os irmãos observar, João ele apresenta de forma veemente que Cristo veio em carne. E ele diz que todo aquele que nega que Cristo veio em carne, esse é anticristo. E ele ainda fala que aí ele já coloca um artigo e fala o anticristo, que é realmente um agente escatológico, ele ainda há de vir, mas ele fala que muitos anticristos, quer dizer, pessoas que são contra o pensamento de Cristo, que é um pensamento que ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Então, na época do gnosticismo, ele acreditava o seguinte, que Jesus ele não tinha um corpo. Existia um pensamento gnóstico que Jesus não tinha um corpo, que Jesus era como se fosse um holograma. Ele tinha aparência, mas ele não tinha um corpo. Eu não sei como eles conseguem identificar isso, mas eles diziam que era assim. E ainda dentro do pensamento filosófico do gnosticismo, eles acreditavam que existia Jesus, o homem, e Cristo, o Deus. Que eles conseguiam separar a divindade de Cristo. Eles separavam a divindade de Jesus da sua humanidade. Então, eles acreditavam o seguinte, que quando Jesus nasceu, ele era humano. Quando ele foi batizado, ele passou a ser espiritual. E quando ele morreu, ele ressuscitou, na verdade, ele voltou, mas não com o corpo, e quando chegou nas nuvens, ele desapareceu. E alguns até alegam pior, que Jesus veio com o corpo na ressurreição, mas quando ele foi e assunto ao céu, ele abandonou aquele corpo em algum lugar e foi ao céu só em espírito. Então, irmãos, são pensamentos teológicos judaicos e filosóficos muito errados, concernente a Cristo. O gnosticismo é isso. Se os irmãos puderem obter algum material em relação ao gnosticismo, seria muito bom. Foi uma seita muito perigosa do primeiro e segundo século. E o gnosticismo, se nós formos observar que até hoje, infelizmente, muitas pessoas, eu sei que há uma certa dificuldade de entender essas coisas em questão da humanidade de Cristo e a sua deidade se unir e nunca ter separado. Essas coisas que são da economia divina, nós aceitamos por fé. Mas a Bíblia esclarece algumas coisas que Cristo, ele sempre foi 100% homem e 100% Deus. Os irmãos têm que entender que quando Jesus curava pessoas, ele curava como homem e como Deus. Ele não separava, tipo assim, curou, era o momento que era Deus. E quando ele multiplicou pão, era o momento que ele era Deus. Mas quando ele dormiu lá no barco, é o momento que ele era homem. Então, não é isso, irmão. Jesus ele era Deus e homem em todo momento, até na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo ensina que nós temos somente um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Aí ele acrescenta o homem. Então, implica que hoje nós temos um representante nosso lá no céu.
Jesus não foi para o céu e abandonou um corpo e agora ele não é mais homem. Não, ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Como nós podemos explicar isso? A maneira mais fácil que eu consigo entender que Jesus ele é homem e é Deus ao mesmo tempo é que ele acrescentou a humanidade na sua divindade. Agora, como que nós vamos entender isso? Não temos como entender que isso é da economia divina. Mas ele sendo Deus onipotente, que pode todas as coisas, ele pode fazer o que ele quer. Então, sendo assim, ele acrescentou na sua divindade a humanidade. E ele passou a ser Deus e homem ao mesmo tempo. Jesus, sendo filho de Deus, ele é Deus e homem lá no céu eternamente. É um representante nosso. Viveu aqui, morou aqui, pisou nessa terra, comeu do fruto dessa terra, morreu aqui, mas ressuscitou aqui para dar vitória à igreja e hoje está no céu. Então, o pensamento gnóstico a respeito de Cristo, irmãos, é falido. E eles, além de tudo, eles rejeitam. É daí que surgiu, para os irmãos saber uma coisa, eles rejeitam o casamento, os gnósticos. Daí surgiu o pensamento celibatário na Igreja Católica. E se os irmãos observar a Igreja Católica, eles têm quase toda a teologia deles são gnóstica. Quase toda a teologia católica é gnóstica. O gnosticismo, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, debate algumas pessoas ali, que o gnóstico começou a aparecer, eles acreditavam que o corpo era imundo, que o corpo não prestava para nada. E se o corpo não presta, a primeira coisa que eles imaginavam é: se o meu corpo é ruim, por que, que eu vou unir com uma mulher que também tem um corpo igual ao meu? Então vai ficar tudo muito ruim. Então eles acreditavam que o celibatário nos tornava mais santo, que o sexo era algo impuro, e é claro que o sexo cercado pelo casamento é coisa que Deus fez e fez para o homem, para o prazer da humanidade. Homem, eu estou falando no sentido de humanidade. Deus fez para isso e não para ser de forma desordenada, como muitas pessoas fazem. Mas o sexo foi feito para ser cercado pelo casamento e foi uma bênção. Só que os gnósticos acreditavam que o sexo era impuro, que o sexo não valia a pena ter sexo. E se os irmãos observarem, eles chegaram a ponto de querer separar das mulheres para se sentir mais santo. Isso está no capítulo 7 de 1 Coríntios. Eles achavam que eles precisavam de fazer isso para ser mais santo. Então, esses são os pensamentos gnósticos. E outra coisa que o gnosticismo, além de acrescentar que o corpo em si não prestava e Senhor. negando a união do casamento, eles também não acreditavam na ressurreição. Porque se o corpo não presta, por que ressuscitar um corpo? Não estou entendendo? Se o corpo não é bom, não há necessidade de ressuscitar um corpo. E sendo assim, eles não acreditou que Jesus ressuscitou com um corpo, porque o corpo não presta, porque Deus ressuscitaria um corpo. Então, esse é o pensamento gnóstico. Santo Agostinho debateu muito com o gnosticismo, inclusive Santo Agostinho sofreu muito com as heresias. Tem um outro aqui que ele bateu muito de frente com eles também. Mas o gnosticismo foi uma pedra no sapato dos primeiros teólogos da história da igreja, que aquilo percorreu os discípulos de João, debateu contra aquilo como outros teólogos, como Jerônimo, é, Ambrósio, eles tiveram essa dificuldade e custaram conseguir banir o gnosticismo do pensamento daquela época. O gnosticismo ganhou força depois de novo, bem mais para frente, sempre tinha uma raizinha do gnosticismo, mas ele nunca ficou tão forte. Hoje o gnosticismo está dentro de muitas igrejas, principalmente da Igreja Católica, e as pessoas não percebem. Se nós observarmos a própria teologia criada na mente de muitos crentes, porque teólogo é uma coisa, fazer teologia é outra, os irmãos têm que entender isso. Teólogo é quem estudou teologia e defende uma tese. Teologar, qualquer crente pode teologar. Se você vai teologar, se você falar Jesus salva, você está começando a fazer teologia com as suas palavras. Então, as pessoas hoje em dia acabam anunciando o gnosticismo dentro da igreja por falta de um conhecimento teológico e um conhecimento bíblico. E por aprender por tradições católicas, igual nós vemos hoje, acaba fazendo assim. Como eu falei, apesar que o celibato na Igreja Católica ele é uma opção, não tendo a ver com o pensamento de ser impuro, mas o celibato no pensamento católico os torna mais santo.
Já no pensamento gnóstico, era impuro uma pessoa unir o corpo dele com o outro. Então, são heresias que foi surgindo, ou seja, coisas contra casamento, o apóstolo. Se uma pessoa negam esse tipo de coisa, ele está querendo dizer que não há necessidade de você casar. Que para que você vai casar? Se você vai ter que estar unindo com uma pessoa. E o apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, ele fala dessas pessoas que negavam o casamento. Então, que eram espíritos enganadores que surgiriam nos últimos tempos, que até isso negaria o casamento e tendo aparência de piedade, negando a eficácia dela. Então, o gnosticismo foi isso: um grupo de pessoas com um pensamento filosófico misturado com uma teologia do Velho Testamento, dos costumes judaicos, e essa teologia quase baniu o cristianismo nos 3 primeiros séculos. Aqui o pastor até coloca aqui, ó, que eles acreditavam que Deus era supremo e espírito absoluto e a causa de todo bem, enquanto a matéria é completamente má, criada por um ser inferior, que seria Jeová, segundo que eles Hein, conseguiram pastor? separar a palavra Jeová e Deus, que a palavra Jeová, irmãos, é a tradução do tetagrama, como eu falei na aula passada, do hebraico para o grego. E ele fala que o propósito é, então, escapar deste corpo que aprisiona o espírito. Esse era um pensamento de Platão e esse pensamento do gnosticismo. E cá no finalzinho fala assim: ó, Cristo, portanto, não era matéria, possuía somente a natureza divina. Irmãos, para quem não sabe, no 1º século, os teólogos lutaram para provar a divindade de Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, foi motivo de grandes debates e concílios para provar que Jesus era divino, conforme está lá no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. No século 3 para frente, eles tiveram outra luta de provar que Jesus era humano. Por isso existe o credo apostólico, como eu falei com os irmãos, que mostra que Jesus ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Hein, pastor Então, Kleber? sim, Ah, o que acontece, por exemplo, nesse caso aí, eu acho que eu e você, a gente estava conversando outro dia, e tem um texto que eu costumo utilizar que faz uma referência até bem interessante, referente, por exemplo, quando a gente lê os livros de Mateus, a, até o livro de Lucas, onde é ressaltado assim o Jesus caminhando como um homem na Terra, mas já no livro de João é ressaltada a divindade de Jesus. Então isso. ali mostra Jesus, ele era divino. O próprio livro de João ele mostra que Jesus era divino. Então ali fala que Jesus ele era homem, mas ele era Deus. O próprio livro de João começa a ressaltar isso. Não, ele era homem, mas ele era Deus. O próprio livro de João. E ali no livro de Mateus, onde 26:39, tem aquela passagem assim: meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ali o que ele é onde alguns costumam falar assim: ah, mas ali Jesus ele está sendo ali prova a humanidade de Cristo. Não, ali o que está mostrando ali é o seguinte: é que, por exemplo, é, Cristo ali, ele se apresentou como homem. Lógico que ele se apresentou como homem. Tanto 100% homem, tanto 100% divino. Mas na humanidade dele, ele mostra pra gente aquilo que ele quer mostrar pra gente, é onde algumas pessoas utilizam esse argumento para falar assim: ah, não, porque ele era homem. Não, ali o que ele está mostrando pra gente é o seguinte: a obediência. Por exemplo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. O que ele está falando ali é o seguinte: independente da situação, independente de qualquer coisa, a obediência ela está em primeiro lugar. Porque, por exemplo, Abraão ele não era divino, mas ele foi obediente. Não precisou ele ser divino para ser obediente. E ele obedeceu, inclusive, até de uma forma até bem difícil para qualquer pessoa, qualquer ser humano. Eu acho que na face da terra, acho que não faria o que Abraão fez, que foi, por exemplo, entregar o próprio filho em sacrifício, entendeu? No entendimento de que ele teria que tirar a vida do filho. Ele só vai entender que ele não ia tirar a vida do filho lá em cima.
quando ele subiu lá no momento derradeiro, onde tinha um cordeiro lá preparado esperando ele. Entendeu? Então, mas a princípio o que ele estava predisposto a fazer realmente era tirar a vida do filho, entregar o filho como sacrifício, porque ele obedeceu a ordem de Deus. E a obediência, o que Jesus fala ali é se entregar, já ao contrário de Abraão, ele está se entregando, ele não está entregando um filho, ele está sendo o filho se entregando de acordo com a vontade do pai. Ele está falando assim, pai, todavia seja feita a tua vontade. Mas ele primeiro, como homem, ele fala, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Olha o que ele fala, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Ele está ressaltando ali o homem e não o divino. Mas, porém, ele não deixou de ser divino. Correto? E, na verdade, nunca houve separação entre a divindade de Cristo e a sua humanidade. É onde Como eu alguns falei. utilizam esse argumento aí para poder falar, não, ele é só homem ali. Que é o No nome contrário, dele, né? eles quem quer aceitar que Jesus era só homem, eles inclusive não aceitam o Evangelho de João. E quem não Exato. quer, e quem quer aceitar que Jesus é só Deus, eles utilizam outras coisas, como os próprios gnósticos. Se os irmãos forem pegar literaturas gnóstica, os irmãos hoje eles encontraram, não hoje, né, encontraram já meio século atrás, numa biblioteca no Egito, na cidade de Nag Hammadi, eles encontraram uma biblioteca com muitos exemplares, várias cartas escritas por escritores gnósticos e alguns manuscritos dos supostos evangelhos que surgiu por volta do século II e III até o século V depois de Cristo, chamado Evangelhos Gnósticos. E hoje existe até alguns compêndios desses evangelhos que são vendidos em livrarias evangélicas, que é o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Tiago, Evangelho de Judas, mais de 150 livros, carta, Atos de Paulo, Atos de Pedro, Apocalipse de Pedro, e são livros gnósticos. E todos esses livros gnósticos eles são utilizados hoje pela Igreja Católica, por alguns padres e por seitas que querem negar a divindade ou a humanidade de Cristo, principalmente a humanidade. Se os irmãos têm um livro chamado Livro da Infância de Jesus, que mostra que Jesus amaldiçoava criança na escola, que Jesus já ressuscitou até passarinho e outras coisas assim. O que quer negar a divindade de Jesus, fala que Jesus teve um caso com Maria Madalena, como está no Evangelho de Tomé, e esses tipos de besterol que nós ouvimos nas tradições, tanto católica como, por exemplo, para quem não sabe, irmãos, existe uma ordem dentro do catolicismo chamada Priorado de Sião, e essa ordem acreditava que Jesus tinha descendência com Maria Madalena. Isso está até descrito em alguns códigos do pintor Leonardo da Vinci, que ele, sendo um maçom, para quem não sabe, ele era um maçom, e o pensamento primordial da maçonaria é isso: eles acreditam na descendência de Cristo através de Maria Madalena. Começou com o pensamento dos Cavaleiros Templários, que veio por volta dos anos 1100, com o interesse de ir para Jerusalém, e ali foram peregrinar em Jerusalém, passaram a morar nas ruínas do templo ali. Claro que aqueles sem vergonha estavam em busca de ouro, não nada mais do que isso. E voltaram muito ricos, com o interesse de proteger os judeus, começaram a proteger os cristãos daquela época, supostos cristãos que eram os católicos, e virou até uma ordem do catolicismo, que foi desfeita em 1310 pelo Papa Clemente V, a mando de Filipe o Belo, que era o imperador naquela época. Então, existem vários escritos que negam isso, que tentam negar a divindade de Cristo. E isso tudo teve raiz no gnosticismo. Como o nosso irmão Lucas falou, o Evangelho de João, como eu falei, ele foi escrito para debater contra os gnósticos. Se os irmãos observar, Jesus, ele mostra todos os milagres de Jesus acima de qualquer coisa, de pensamentos da teologia da época, de anjos e de tudo. Ele sempre, inclusive, ele não registrou muitos milagres, registrou apenas 8 milagres
menos do que Marcos, que Marcos já mostra milagre um atrás do outro, a ação de Jesus de maneira extraordinária. João escreveu apenas 8. E desses 8 milagres que ele escreveu, ele mostra Jesus sendo superior a muitas coisas que ele acreditava naquela época. E, inclusive, ele mostrou que Jesus iniciou o seu milagre em um casamento, mostrando que o casamento tem valor diante do Senhor e que 2 corpos unidos dentro de um padrão do casamento não é nada impuro. Aqui, irmãos, ele mostra outro grupo aí, os ebionitas. Talvez não é de conhecimento dos irmãos, quase ninguém fala dos ebionitas. Ele tem sua raiz na palavra hebraica ebion, que quer dizer pobre, apesar que o pastor não colocou que a palavra é Bion. Alguns até acreditavam antigamente que Bion poderia ser uma pessoa, inclusive Eusébio de Cesareia escreve, e ele fala a respeito de um homem chamado Ebion, mas há alguns críticos que não aceitam que Ebion seria uma pessoa por ser uma palavra hebraica que também quer dizer pobre. Apesar que isso não faz diferença, porque no hebraico eles utilizam muitas palavras que acabam virando nome, como o próprio Malaquias. Malaquias quer dizer mensageiro, que vem da palavra malak, que quer dizer anjo. Então, o nome Malaquias ele é uma abreviação do nome da palavra anjo e outros nomes na Bíblia que têm a ver com palavras. Então, se Ebion foi uma pessoa ou não, isso não muda em nada em relação aos ebionitas. Mas a crença que Eusébio de Cesareia mostra é que Ebion reuniu um grupo de pessoas por volta do século II, mais ou menos, ou III, e ali ele iniciou uma busca pelo cristianismo pregado pelos primeiros apóstolos. Então, se os irmãos observarem, o pastor vai mostrar que eles eram judeus convertidos ao cristianismo. Então, eram judeus cristãos que insistiam na observância da lei e dos costumes judaicos. Vale ressaltar, irmãos, que se os irmãos lerem o livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos vão observar que os primeiros cristãos eram judeus e eles guardavam ainda os costumes judaicos, as leis e até festa. Nós vemos o apóstolo Paulo falando que ele queria estar em Jerusalém para a festa de Pentecoste. Nós vemos que, após o grande movimento pentecostal no capítulo 2, que nós não sabemos quanto tempo se passou do capítulo 2 para o capítulo 3 de João, mas João e Pedro estavam indo ao templo orar na hora nona. Então, eles tinham ainda o costume judaico. Outro exemplo do costume judaico na vida dos cristãos dos primeiros séculos foi a dificuldade que Pedro teve de ir à casa de Cornélio pregar o evangelho se Deus não lhe tivesse dado uma visão. Então, Deus lhe mostrou uma visão, mostrando o animais impuro. Pela resposta dele, os irmãos observam que ele, mesmo sendo cristão, ele manteve a dieta religiosa dos judeus. Que ele disse o quê? Deus falou para ele, mata e come. Ele falou assim, eu não posso fazer isso, porque nunca entrou coisa comum ou seria impura nos meus lábios. Então, eles seguiam ainda aqueles padrões do judaísmo. Não era proibido, só não precisava. É igual, por exemplo, hoje. Eu sou da Assembleia de Deus, eu gosto dos bons costumes, mas eu não tenho que impor isso sobre ninguém. Se eu quero cumprir os bons costumes, que eu cumpra. Se uma irmã não quer cortar cabelo, que não corte, mas não critica que corta. Se um irmão não usa barba, no meu caso eu não gosto de barba, não critica o que usa barba. Porque barba não é pecado, bigode não é pecado, essas coisas não é pecado na vida de ninguém. Então, são coisas que são costumes. E na época do cristianismo do primeiro século, houve debates com isso. Os irmãos, olhar o capítulo 15 de Atos, ele foi uma convenção, uma reunião de apóstolos com o presbítero, formando uma convenção para decidir qual seria o caso relacionado às doutrinas bíblicas para os gentios. E eles colocaram simplesmente 4 coisas: não comer sangue, não comer carne sufocada, que é um animal que morre sem sangrá-lo, não idolatrar e abster-se da prostituição. Algumas traduções trazem a palavra fornicação, mas a palavra certa ali é a palavra porneia, que quer dizer todo tipo de sexo ilícito. Porneia tem a ver com isso, e que é a tradução da palavra prostituição. Hoje, o nosso pensamento, prostituição dentro do nosso dicionário, é o sexo vendido, mas no período bíblico e teológico, prostituição é todo sexo fora do normal, ou seja, todo sexo fora do casamento é prostituição.
Então, essas 4 coisas foram impostas sobre os gentios. Nada mais do que isso. O que vem demais disso são preceitos de homens, preceitos humanos. O apóstolo Paulo fala que nós não devemos nos gastar com isso. Não devemos nos desgastar, ficar perdendo tempo com essas coisas. Então, esses ebionitas, irmãos, eles foram cristãos que judeus que converteram ao cristianismo. Até então, nos primeiros séculos, não sabemos como que era o padrão realmente de vida e de santidade deles. Eusébio de Cesareia mostra que alguns eram bons, porém, eles seguiam dentro desse padrão do judaísmo, que, como eu disse, não tem nada demais. Se eles não querem comer carne de porco, que não coma, que eles, se quer guardar o sábado, que guarde, mas que não impõe sobre ninguém. Que ficou bem claro, na igreja de Antioquia não se precisava guardar sábado. Ficou bem claro. Ele falou: ó, eles têm que só abster da prostituição, do sangue, da carne sufocada e da idolatria. Não falou sábado. E o apóstolo Paulo, em Colossenses, ele fala que nós não devemos nos pôr debaixo de julgos, principalmente de luas novas, de dias, de festa, de sábados. Ele ainda cita o sábado lá, falando que essas coisas não têm poder contra os desejos sexuais. Os irmãos observam, ele dá uma lista de coisas e fala: esse tipo de coisa aí não tem poder sobre a nossa incontinência. Tem algumas traduções que falam a palavra incontinência, quer dizer os desejos da nossa carne. Então, ele mostra que esse guardar sábado, deixar de comer carne de porco, não te ajuda a vencer o pecado. Isso não vai nos dar condição de atropelar o pecado. Então, a pessoa quer ter um bom costume, maravilha, chama de bom costume. Então, é para ele. Ele gosta daquilo ali, que seja para ele. Só, irmãos, que uma coisa que muitas pessoas não sabem, que os ebionitas, esses que acreditavam em Cristo, tinha Cristo como o Messias, porém, eles acreditavam em Cristo como Messias, com o passar do tempo ficou de uma forma um pouco estranha, porque Jesus para eles era o Messias, o enviado, mas não era o Filho de Deus, e tampouco era Deus. Então, ele era apenas o descendente de Davi, que eles não compreenderam pelas profecias, e eles acreditavam que Jesus não era o próprio Deus. E paz, meus irmãos, hoje todo grupo judaico no dia de hoje, eles surgiram de alguma coisa que aconteceu no passado. Hoje os ebionitas são os judeus messiânicos. Para quem não sabe, e eu fico assim triste quando eu vejo o crente falando que os judeus messiânicos conhecem Bíblia demais, que os judeus messiânicos são a maravilha do mundo. Não são, irmãos, os judeus messiânicos, eles são agarrados ainda na lei de Moisés, eles vivem aquilo ali, são pessoas que não acreditam que Jesus é Deus, eles acreditam que Jesus é um homem que veio enviado, o Messias, mas não o Messias divino. Ele não é o Messias que nós acreditamos. O Messias, irmão, por exemplo, o Cristo, Jesus Cristo, Cristo não era o sobrenome, Cristo era a missão dele. Cristo era a missão de Jesus. Ele era o enviado para quê? Para morrer pelos nossos pecados, para nos dar salvação e ressuscitar para nos dar a vida eterna. Isso era a missão de Jesus, o Cristo. Nada mais do que isso. Então, se eu sou um judeu messiânico que não acredito que Cristo é divino, eu não acredito no Cristo verdadeiro. Eu simplesmente carrego o título de messiânico. E se os irmãos entrar em qualquer lugar no YouTube, procurar judeu messiânico, você só vê eles pregando na lei de Moisés. Tudo deles é nas paraxá, é nos salmos. Eles não passam daquilo ali. Quando eles citam alguma coisa de Paulo ou de alguém, não tem a interpretação correta do que a Bíblia ensina. Por exemplo, Paulo faz o quê? Paulo é um intérprete tanto do Velho como de Cristo. Ele é um intérprete do Velho Testamento e um intérprete de Cristo. Todos os escritores do Novo Testamento, irmão, são intérpretes do Velho Testamento. Não estou dizendo que nós não podemos pregar no Velho Testamento. O Velho Testamento é um compêndio histórico magnífico para nossas vidas, de exemplos extraordinários, onde mostra homens que venceram e homens que perderam. Mostra homens que tiveram sucesso, homens que fracassaram, mostra homens que fracassaram e entraram no sucesso depois. E outros que tiveram sucesso e terminaram a vida no fracasso. Então, o Velho Testamento é um compêndio histórico magnífico. É claro que nós podemos pregar, temos que estudar o Velho Testamento,
Mas o Velho Testamento, irmãos, ele apontava para o Messias, e ele já veio. E nós não podemos pegar o Velho Testamento e negar dele que Jesus é o verdadeiro Messias, de forma alguma. Como os judeus fazem e os próprios judeus messiânicos, que, para quem não sabe também, irmão, vou colocar uns 40% do judeu messiânico não é judeu de sangue, não. Eles são judeus prosélitos, que quer dizer convertido ao judaísmo. Vai lá, fez uma circuncisão, circuncidou, então se tornou judeu. Boa parte dele. Um dos pregadores aí que andou pregando muito na Assembleia de Deus aí, que carregava título de judeu, que ficava dando testemunho que era judeu, ele é prosélito. Para quem não sabe, Yosef Akiva, os irmãos já ouviram falar de Yosef Akiva? Já ouviram? Ele é prosélito, ele não é judeu de sangue. Ele foi convertido ao judaísmo, circuncidou, mas é prosélito, não é de sangue. E muitos outros. Lá no Brasil, por exemplo, existem judeus de sangue, sim, que faz parte dos judeus ortodoxos, dos judeus reformistas, de outra linha judaica, mas boa parte dos judeus que são messiânicos são prosélitos, não são do DNA de Abraão. Então, os ebionitas, nos dias de hoje, são judeus messiânicos. Preocupa em guardar. Os irmãos podem observar, eles fazem as festas judaicas. Irmãos, as festas judaicas apontavam para Cristo. Todas as festas judaicas apontavam para Cristo. Se eu acredito que apontava para Cristo, por que eu vou festejar as festas judaicas hoje? Os irmãos estão compreendendo? Porque o apóstolo Paulo ensinou que Cristo é a nossa Páscoa. Qual a razão de eu celebrar a Páscoa hoje? A Páscoa é a saída do povo de Israel do Egito, não tem a ver com nós. Por isso que eu fico, às vezes, doente quando eu vejo as igrejas perdendo tempo de fazer culto de Páscoa e vai lá e falta pouco eles pregar sobre o ovo da Páscoa e faz aquele monte, que na verdade eles nem pregam, faz aquele monte de peça, aquelas negociadas lá e nada da verdadeira Páscoa bíblica e nem da Páscoa que nós vivemos hoje, que é Cristo, que é a nossa Páscoa. Então, irmãos, o Velho Testamento se cumpriu em Cristo, nós não precisamos disso. E os ebionitas segue hoje, o ramo dos ebionitas os judeus messiânicos, que, como eu falei para os irmãos, eles não acreditam no Messias da maneira que nós acreditamos. E existe os. Aqui falando Pastor, de. Alguém falou alguma coisa? hein, pastor, você encontrou umas igrejas que andaram colocando negócio do coelhinho da Páscoa lá no. Teve igreja que fez isso? Eu não fiquei sabendo. Teve um dia que eu tava vendo no YouTube lá, o pessoal tá fazendo uma festa lá, tinha um negócio nos coelhinhos da Páscoa lá na. Ah, E louco. morri de rir. Eu fico tentando entender Fizeram. na Páscoa e Eu no fiquei Natal. pensando assim, cara, o que que tá acontecendo? É na Páscoa e no Natal que os cristãos comemoram essas duas festas aí e faz errado. Eu não sei se os irmãos, se aconteceu na igreja dos irmãos já. Eles vão lá, fazem um cestinho de madeira, todo abertinho, coloca ali umas palhazinhas e coloca um boneco lá. Irmãos, manjedoura não é cesto. Manjedoura é uma pedra que eles cortaram nela, talharam, para poder colocar comida ou água. Se coloca comida ou água num cesto daquele, ele vaza. A comida e a água vai entornar. Manjedoura era um local como se fosse um coxo. Aqueles coxos que tinha no Brasil antigamente, alguns faziam até de pneu de caminhão para não vazar nada. Isso era manjedoura. Lugar onde se colocava alimento para os animais. Outra coisa que tem lá na festa de Natal dos crentes, os supostos rei Ô, magos. pastor, Eles vão lá. o problema que aconteceu quanto a isso, a relacionada à manjedoura, o que eles fizeram a confusão foi o seguinte: eles confundiram a parte da manjedoura com o local onde os animais eles ficavam guardados. Esse foi o problema. Eles fizeram essa confusão. Houve essa confusão, porque Infelizmente, é a falta eles da fizeram essa observância confusão. bíblica. É, eles A fizeram falta da essa observância confusão. bíblica. É igual, por exemplo, a Bíblia em lugar nenhum fala que três reis magos foram lá. Primeiro, cadê Não, fala que três uns magos? reis, uns magos. Reis Para os magos. magos. Fala O reis, não. Oriente. É, Talvez fossem reis. uns Ou também. magos. Falam uns magos. Não falam nem que era reis, Isso. falam uns Não magos. fala também Os que é magos. três também, não. Fala que é uns magos. Isso. Pela quantidade de presente que deram, supõe que é três. Que sejam três, que sejam 5, 10. Agora,
Outro erro. Aqueles magos não estiveram presentes no nascimento de Jesus, irmãos. Eles chegaram 2 anos depois. Jesus já tinha 2 anos de idade quando aqueles magos foram ali. Então, a falta de observância na Bíblia faz eles comemorar festas que acaba se tornando errado com o contexto bíblico. Se os irmãos observar, quando os magos foram, que eles consultaram o rei Herodes a respeito de onde nasceria o rei dos judeus, que Herodes ficou preocupado. Herodes, quando viu que foi enganado, ele mandou matar as crianças de 2 anos abaixo, porque já tinha se passado 2 anos e Jesus já tinha 2 anos de idade. Então, e João Batista já tinha 2 anos e meio, escapou os dois. Então, não existe essa história. Primeiro, aquele presépio ali no nascimento de Jesus. Quem viu Jesus no nascimento foi os pastores. Anjos esteve presente lá, mas reis magos não. Os reis magos chegaram depois para visitar o nosso Messias. Então, essas festas, como nós falamos, essa do coelhinho da Páscoa aí foi melhor, que esse aí eu não tinha visto. Eu já vi muita besteira e muitos teatros dentro da igreja, e quando passa para o pregador, ele fala 5 minutos ou 10 e tá bom. Então, Ô, para pastor, mim, eu sim. até peguei o texto aqui, ó, de Mateus 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente de Jerusalém a Jerusalém e perguntaram onde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Então, eram magos, não reis magos. Mas São a magos. tradição, o negócio é por causa da tradição, irmãos. A tradição católica, com alguns escritos gnósticos, falam que eram 3 e que eram reis, mas nós não sabemos. A Bíblia nos dá a quantidade, então nós ficamos com a Bíblia. E a Bíblia que é tudo. Aqui ele fala, irmão, dos maniqueus. Os maniqueus, eles tiveram origem na Pérsia, e de um homem chamado Maniqueu. Daqui, na verdade, a palavra que seria maniqueísmo. Esse Maniqueu ele era chamado de Mani, e para quem não sabe, o Mani tinha discípulos, e Maniqueu ele escrevia cartas para os seus discípulos com saudações igual do apóstolo Paulo. Talvez ele era alguém muito fã do apóstolo Paulo, ele escrevia Mani, e ele se intitulava como apóstolo. Apóstolo e tal, ao meu filho na fé, e dava o nome do filho na fé dele. E o pensamento maniqueísta, irmãos, é o seguinte: eles acreditam que existem 2 forças no universo. O pastor colocou aí que elas se opõem um ao outro, que é o bem e é o mal, ou seja, a luz e as trevas. Ou seja, de um lado está Deus, do outro lado está o diabo. Irmãos, esse pensamento é muito ruim. Deus não disputa nada com o diabo. E tampouco o diabo pensa em disputar alguma coisa com Deus. O diabo sabe que ele não é nada perto de Deus. Ele só existe até hoje porque Deus quis. Ele sabe disso. Então, não existe esse pensamento maniqueísta que nós até vemos no dia de hoje. Esse pensamento entre o bem e o mal, entre a força das trevas e a força da luz. E eles estão lutando em prol de ver qual lado que o homem vai ficar. De forma alguma. Deus não está em disputa com o diabo. O diabo, irmãos, ele sabe que ele não consegue vencer nada com Deus. A questão que ele tenta o homem é uma coisa, mas isso não quer dizer que ele, Deus, está numa briga ferrenha, de forma alguma. O diabo faz porque ele é quem ele é. Deus, ele não obriga ninguém a servir a ele, então ele não está em guerra com ninguém. É através do espírito dele, através da palavra pregada. As pessoas aceitam a palavra, se entrega pelo Espírito Santo a Deus. Então Deus não está disputando. Deus não está querendo tomar ninguém à força. Se fosse assim, Deus tinha nos feito simplesmente como fantoches e colocar dentro de nós que você vai servir só a mim e acabou. Como que nós sairíamos disso? Se ele não tivesse nos dotado de livre-arbítrio e falado, vocês serão meus servos eternamente. Acabou, irmãos. Seríamos servos dele eternamente. Deus não está disputando nada com Satanás. Nada.
o diabo ele não está vencendo nada com Deus. Quando o homem cai, é pelas próprias mazelas do homem, por trazer com ele a, a depravação caída de Adão sobre a vida dele. Por isso ele acaba cometendo os erros. Mas esse pensamento maniqueísta, hoje ele predomina, irmãos. Os irmãos observar, as pessoas pensam assim nos dias de hoje. Qual que é o pensamento, por exemplo, dentro da igreja? Eu estou passando por prova, porque o diabo está me colocando na prova. O diabo não tem poder de colocar ninguém na prova. O diabo, quando ele quis ver Jó na prova, ele foi até quem? É Deus. Deus. Jó nunca atribuiu nada ao diabo. Quando Jó, todas as vezes que ele falava, ele falou assim: a mão do Todo-Poderoso está sobre mim. É da Ô, vontade de Deus. Ele ô fala: pastor, ainda que ele me mate, nele esperarei. Alguém falou alguma coisa? hein, pastor, só para fazer uma observação ao que tu falou também, e lembrando mais um detalhe, tá? Ao caso contrário do que muitas pessoas falam, tem que tomar muito cuidado a respeito do que dizem assim, Satanás, ele não pode nada, não, ele tem um livre acesso até uma certa parte do céu, tanto que aonde que Satanás foi ter quando os anjos estavam se reunindo com Deus? Biblicamente, nós não sabemos. Uma coisa eu sei, que Deus está em todos os lugares, então pode ser em Exato. qualquer lugar. Sim, mas ali, quando, na própria Bíblia, ele está falando, está dando eles estavam indo ter uma reunião. A questão ali, eu acho que não faz nem referência ao céu, né? Mas eles O estavam indo lugar ter não com fala que é o Deus. céu. Ali não fala que é o céu, realmente. Mas eles estavam indo ter com Deus, né? Mas a gente pode fazer até uma referência que seja que os céus, ele tem divisões, né? Existe o céu dos céus e existem as divisões, né? Mas tudo bem. Mas ele estava indo fazer, ele estava indo naquela reunião ali, porque a própria palavra de Deus fala ali que ele estava junto com os anjos. E aonde ele vai e fala com Deus. Aí Deus pergunta, Deus é quem faz a incógnita para ele. Vistes meu filho Jó? Não é Sim, ele que pergunta sobre Jó, claro, né? por isso que eu estou dizendo. Eu acredito, irmão, que o diabo ele pode fazer as coisas, só não é todo poderoso. Eu fico com a frase de Lutero, que Lutero fala que o diabo é o diabo de Deus. Que ele é igual um cachorro na coleira, ele só vai até onde Deus deixa. E se os irmãos observar, foi o próprio Deus, como o irmão Lucas falou, que Mas, fez a pergunta. E a tendência do diabo foi fazer foi o quê? Deus que Só um momento, permitiu, Batezinho. pastor. Hã? Aquela parte foi Deus que permitiu. Se Deus não quisesse permitir, Deus que Deus não permitiu. permitia dele. E Mas se é os porque irmãos Deus. observar, o diabo só Deus que fez o permitiu ele papel dele. perguntar sobre Jó. Quando Deus falou sobre Jó, ele pegou e fez o quê? Fez uma acusação. Mas Uhum. também ele está cercado de bens. Então, sempre a tendência do diabo é querer apresentar alguma coisa contra nós diante de Deus. Essa é a tendência dele, porque esse é o papel dele. Diabo quer dizer tentador e Satanás quer dizer acusador. Então, ele, como Satanás, que nós não sabemos qual que é o nome desse infeliz, Satanás acabou virando um nome próprio para ele, mas a palavra Satã, para quem não sabe, ela é simplesmente acusador. E nós vamos ver isso na Bíblia hebraica em vários lugares na Bíblia, quando fala de acusar, relacionado até a homem, usa a palavra Satã. Mas, claro, os teólogos soube interpretar da maneira correta. E dentro da Bíblia hebraica também, olhando pelo contexto, dá para saber sobre quem está falando. Mas Satanás, a tendência dele é acusar. E todas as duas vezes que ele compareceu diante de Deus, ele só fez acusação. Ele não teve argumentos para mostrar nada contra Jó ou contra um servo de Deus. Então, ele aproveita de determinadas coisas para nos acusar diante do Senhor. Mas isso não é uma batalha entre ele e Deus. Deus não está batalhando com o diabo. Deus não. Deus não está brigando com Satanás. Poderoso. Os irmãos estão compreendendo? É Satanás, irmãos, é como diz, eu falei, o Lutero falou, ele só vai até onde Deus permite. É. Só vai Deus até é onde que está Deus permite. operando. E nesse pensamento maniqueísta de que o diabo ele é a força superior nas trevas, que ele faz isso e faz aquilo, as pessoas acabam tendo Satanás como um gigante diante deles. Os irmãos já observaram essas figurinhas que aparecem ali, às vezes no Instagram, no Facebook, de uma pessoa de joelho bem pequenininho e o demônio gigantão vermelho, até com a marreta na mão, um tridente.
Esse é o pensamento de muitas pessoas em relação ao diabo, que ele é pequenininho, o diabo é gigante, que o diabo é musculoso, que o diabo tem chifre, tem rabo, que o diabo tem um tridente na mão e que pá. Então, esse é o pensamento. São esses pensamentos hollywoodianos que esses filmes que eles fazem aí, que às vezes aparece algum demônio que é gigante, pega a pessoa, e igual esses filmes aí baseados nos pensamentos gregos, que Cronos, que é o demônio superior deles lá, engolindo pessoas, comendo pessoas, que é um demônio gigante. Então, esse é o pensamento de muitas pessoas hoje. Então, por eles pensarem assim, que o diabo é enorme, que o diabo é musculoso, é forte, tem a capacidade de destruir, eles acreditam que o diabo está em peleja com Deus, enquanto na verdade não está. E, infelizmente, o pensamento maniqueísta ou o pensamento de Maniqueu predominou por muito tempo. E dentro das tradições católicas que nós aprendemos que o diabo tem chifre e rabo e alguns têm asa, alguns demônios têm até as asas e esse tipo de coisa, e isso acaba amedrontando as pessoas e passando uma imagem de determinados seres muito poderosos que estão lutando contra Deus. Os irmãos estão compreendendo? Aquelas pinturas de Miguel pisando na cabeça de Satanás, ele desesperado. Então, a nossa mente é o quê? Tem que ser um anjo poderoso igual Miguel para descer e lutar. Aí parece haver essa disputa de Deus e do diabo. Então, essa disputa não existe. E isso predominou por muito tempo dentro do pensamento cristão do primeiro século. Bom, na página de número 13, a Igreja Imperial. Aqui nos primeiros parágrafos, nós já falamos do Edito de Constantino, que é o Edito de Milão, onde foi assinado o decreto reconhecendo o cristianismo como uma religião, como qualquer outra. Então, ali cessou a perseguição, nós falamos a respeito disso. Aí, cá no quinto parágrafo, fala assim, ó, em 323 depois de Cristo, Constantino alcançou o posto de supremo imperador e o cristianismo foi então favorecido. Os templos da igreja foram restaurados e novamente abertos em todas as partes. Como eu já falei, possivelmente aqui é referência a igrejas casa, porque templo ele foi construído depois, não assim que Constantino assumiu o trono ou o poder imperial. Foi algo depois. Mas aqui o que eu penso que o comentarista quer dizer é o seguinte, que aqui começou os cristãos respirar novamente e poder cultuar o Senhor. Aí no outro parágrafo fala assim, o domingo foi proclamado como dia de descanso e adoração. Bom, isso aqui ocorreu realmente dos primórdios do cristianismo, os imperadores, principalmente como Constantino, ao reconhecer que pelos cristãos que Jesus ressuscitou no domingo, eles passaram a observar o domingo e também sendo libertos da lei. E por não ser judeus, esses cristãos do segundo e terceiro século, eles não guardavam o sábado. O sábado era um pacto de Deus com os judeus. E para nós cristãos, o sábado ele simboliza o descanso eterno que nós teremos com Deus, como o escritor aos Hebreus escreveu, que nós temos ainda um sábado com o Senhor, que quer dizer a nossa vida eterna com Deus, o descanso eterno. Só que uma coisa, irmãos, que hoje predomina em algumas igrejas que eu não concordo, é que sábado virou domingo, de forma alguma. Domingo significa dia do Senhor e sábado significa descanso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sábado foi uma instituição para os judeus. O que seria um sábado para os judeus? Era como que se fosse uma conquista trabalhista que eles tiveram de passar 430 anos no Egito trabalhando todos os dias. Então, implica que quem não guardou o sábado antes da lei morreu sem ser salvo? Não. O sábado foi imposto na lei e Deus fez fez, como podemos dizer, no capricho na língua nossa, de colocar nos 10 mandamentos aquela lei moral para que eles observassem, sim, um dia de descanso para eles, como que Deus deu para eles, eles conquistaram um dia de descanso, e esse dia de descanso tinha alguns objetivos. Primeiro, cultuar a Deus. Eles tinham somente o sábado para cultuar a Deus. Segundo, eles precisavam de lembrar que no sábado
eles foram escravos no Egito. O sábado era um memorial para que todas as vezes que eles estivessem no sábado descansando, eles iam lembrar que eles ficaram no Egito, os seus antepassados ficaram ali. E o sábado também era para eles lembrar que não deveria tornar ninguém escravo, porque eles foram escravos lá. Escravo, dizendo assim, no sentido de abusar das pessoas no trabalho. Se os irmãos observar, no sábado falava que eles lembrariam do dia de sábado para santificá-lo, que nenhum estrangeiro poderia trabalhar na casa deles, nenhum empregado, nem o boi, nada poderia trabalhar no dia de sábado. Então, o sábado foi instituído para os judeus. Irmão, quando você vê um judeu vendo os adventistas de guardar sábado, eles dão risada. Eles falam que eles são palhaços por querer usufruir de uma lei que não é deles. Todas as nações que viviam em volta de Israel não guardavam sábado. E as nações que foram alcançadas por Deus através de Israel, alguns reis que conheceram Deus através de Israel, não guardavam sábado. Os irmãos acham que na Babilônia os judeus guardavam sábado? Não. Eles não guardavam sábado. Eles estavam tão acostumados a não guardar sábado que quando você vem para o livro de Neemias, eles não guardavam mais sábado. Que Neemias teve que voltar a lei e ensinar para eles que o sábado era o dia do Senhor, o dia de descanso. Então, o sábado não tornou domingo. O domingo foi colocado dentro do pensamento do cristianismo como o dia do Senhor e passaram-se a reunir nos domingos para poder cultuar a Deus. Mas isso não é regra, irmãos. Nós podemos reunir para cultuar a Deus em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer lugar. Foi assim que Jesus ensinou em João 14. Só que hoje nós vemos igreja, como a própria igreja presbiteriana, que eles falam que o que era sábado virou domingo, o que era Páscoa virou ceia, até aí está certa a teologia. Aí eles exageram, falam que o que era circuncisão virou batismo. Isso aí não existe em lugar nenhum, porque batismo ele é testemunho, circuncisão era pacto, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Circuncisão era aliança, batismo não é aliança. Em lugar nenhum da Bíblia nós temos batismo como aliança. Batismo não é aliança. Inclusive, nós vamos ver vários tipos de batismo. O apóstolo Paulo ensina que tinha pessoas que batizavam até pelos mortos. Existia um grupo de uma seita que batizava uma pessoa pelos mortos. E antes de João Batista batizar, as nações não cristãs batizavam as pessoas por questão de purificação e não questão religiosa. Então, o batismo no circuncisão não virou batismo. Que eu estou dizendo que como uma criança é circuncidada no 8º dia, até hoje no pensamento judaico, né, os presbiterianos batizam criança. Então, eles alegam isso, que como circuncidava criança, eles também batizam. Só que quando a criança chega à maioridade, eles fazem apelo para aceitar Jesus. Aí eu fico mais perdido ainda e não entendo nada. Então uma coisa a única coisa que eles estão certo é que Páscoa virou ceia. Aí tá porque Cristo é a nossa Páscoa e Cristo instituiu a ceia. Mas batismo é batismo, circuncisão é circuncisão. Então não tem nada a ver. E sábado é sábado. Se o cristão, irmão, quer guardar um sábado, ele quer virar sabatista, não tem problema nisso. Não há pecado nisso. Ele pode guardar sábado, pode guardar sexta-feira, quarta-feira. Ele tem que ter dia para servir a Deus. O sábado foi instituído para isso. Tem que haver um dia de servir o Senhor. Hoje nós temos mais, porque antigamente o povo trabalhava 12 horas, trabalhava bastante. Sem contar que o povo estava caminhando para o deserto para chegar na Terra Prometida. Então, era um período difícil. Hoje nós temos tempo de sobra para adorar o Senhor. Só não adora quem não quer, só não vai na igreja quem não quer. Arruma desculpa para não ir na igreja, tanta coisa. E quando chega na igreja, fica igual lá no livro de Amós. Amós, capítulo 8, as pessoas estavam tão preocupadas em ganhar dinheiro que eles falavam assim: o sábado que não acaba, esse sábado nunca mais vai acabar para nós abrir nossos comércios, não? Desse jeito. E tem obreiro assim, que tá igual lá em Malaquias. Lá em Malaquias, os obreiros pegavam o sacrifício para cortar e falavam: que canseira. Era cortar animal, queimar animal, limpar animal. Eles falavam: que canseira esse negócio. Doido querendo largar o sacerdócio, largar aquilo, começou a fazer de qualquer jeito. Então, sábado, nós podemos guardá-lo sim, mas não impor como regra de salvação.
Qualquer coisa, irmãos, que é colocada ao lado de Jesus para salvação é heresia. Já falei isso, vou falar. Sábado de Jesus, heresia. Saia comprida de Jesus, heresia. Cabelo de 10 pontos de Jesus, heresia. Dízimo e Jesus, heresia. E essa parte do dízimo de Jesus, se ele falar dependendo de determinada igreja, eles arrancam o microfone da mão da gente, porque eles não aceitam ensinar o dízimo da forma correta. Então, esses coisas que colocou do lado de Jesus para a salvação, pode pular fora. Tudo é heresia. Então, domingo é domingo, sábado é sábado. Quem quer guardar sábado, que guarda. Quem não quer comer carne de porco, que não come. Até meu Sodalvo, eu como à vontade, não estou nem aí. Sim, meu irmão. Pastor, só uma pergunta. Dízimo da forma correta para o senhor seria o quê? Devolver o dízimo. Ah, tá. Não dizendo que é lei. Ah, Vou tirar um pouquinho, só um pouquinho para explicar isso. O que é dízimo? A palavra dízimo é traduzida do hebraico para o grego, quer dizer décimo, décima parte. A palavra do hebraico carbonote, que quer dizer ofertar, aproximar. Ninguém ofertava, ofertar ali seria entregar um animal para ser sacrificado, não oferta financeira. Então, ele tinha que aproximar do altar. Então, o dízimo, ele aproximava a pessoa de Deus, porque os dízimos não eram dados em monetário, como nós temos, era dado em animais, alimento, essas coisas. Então ele tinha que se aproximar do altar para entregar aquilo ao sacerdote. Por isso a palavra significa aproximar, ou aproximação. Porém, o que era o dízimo? Em questão de contribuir para alguma coisa, para a casa do Senhor, principalmente. O dízimo ele é antes da lei. O dízimo foi dado por Abraão e foi dado por Jacó. Então foi uma opção deles. A Bíblia fala que Abraão deu dízimo de tudo que tinha Melquisedeque. E que Jacó prometeu em dar o dízimo se Deus prosperasse ele. Deus prosperou, ele deu o dízimo. Não sabemos para quem, mas deu. Abraão deu para. Vocês estão me ouvindo? Aconteceu a mesma coisa da aula passada, não entendi. Parou de uma vez, vai minha internet de novo. Então, irmãos, dízimo, ele foi dado antes da lei. Foi algo tão correto que Deus instituiu na lei. Porém, o dízimo fazia parte da lei cerimonial. Qual a lei que nós cumprimos hoje da lei judaica? A lei moral. Matar ainda continua sendo pecado. Roubar, desejar a mulher do próximo, adulterar, levantar falso testemunho, idolatrar, continua sendo pecado. E é pecado. O sábado é porque, na verdade, os 10 mandamentos eles têm um princípio. Por exemplo, qual que é o princípio de honrar pai e mãe? O princípio de honrar e respeitar autoridades. Esse é o princípio. Qual que é o princípio de não idolatrar? Não venerar a nada a não ser o Deus que criou tudo. Então, qual que é o princípio do sábado? Ter tempo para Deus. Ter tempo para Deus. Esse é o princípio do sábado. Ter tempo para adorar a Deus. Então, a questão do dízimo ele foi incluído na lei cerimonial, as leis cerimoniais que fazia parte de culto. Então, o dízimo fazia parte do culto. Quando a lei cerimonial foi abolida juntamente com a lei civil, que eram os códigos civis que quem quebrava uma determinada lei deveria morrer ou pagar com, tipo, arrancou o dente, vai para a justiça, perde o dente também, matou seu irmão, você vai para a justiça, mata ele também. Então, essa lei também foi abolida. Nem em Israel isso existe mais hoje. Essa lei foi abolida. Agora, o dízimo, como que nós entendemos o dízimo hoje? O dízimo de Malaquias, trazer os dízimos à casa do tesouro, para que minha casa haja mantimento, era o cuidado de mantimento, trazer a colheita do povo, não era dinheiro, era colheita. Isso era o dízimo. Algumas ovelhas e essas coisas, para cuidar pobres, viúvas e o sustento do sacerdote. No Novo Testamento, em Hebreus, principalmente, que interpreta o Velho Testamento muito bem, a carta ao livro de Levíticos, ele fala que se pagou dízimo até Abraão, até Arão, ou seja, até os descendentes de Arão. Já que o sacerdócio araônico findou, ele quer dizer que findou o dízimo. Porém, o dízimo dado a Arão. Só que ele apresenta que Cristo é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E ele, no mesmo texto do capítulo 7, ele narra que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Hoje, irmão, nós dizimamos não por obrigação, como era no Velho Testamento.
Do mesmo jeito que Jesus ele é sacerdote eterno, não na ordem de Arão, mas na ordem de Melquisedeque, um sacerdote que vem de Deus, hoje, irmão, nós somos salvos, então nós dizimamos por amor, nós não dizimamos por obrigação. Então, para mim, o dízimo bíblico é o dízimo que eu dizimo por amor. Só que eu não tenho que ficar como pastor, ficar falando, se você me dizimar, você vai para o inferno. Se você me dizimar, o devorador mora na sua lata. Aí eles ensinaram que o devorador é um demônio. Devorador, irmão, é um gafanhoto. Vai ser sempre um gafanhoto. Nunca foi um demônio, é um gafanhoto. Isso é o devorador. Lá mostra 4 tipos no livro de Joel, 4 nomes: devorador, cortador, migrador e destruidor. Alguns acreditam que são 4 gafanhotos diferentes, outros acreditam que são as etapas do gafanhoto, o seu desenvolvimento. Nós não sabemos ao certo, mas uma coisa é: o devorador é um gafanhoto que, na época em Israel, Deus não queria punir o povo de Israel. Primeira coisa, fechava o céu, não chovia. E era só mandar uma praga de gafanhoto, devastava a lavoura deles. E devastando a lavoura, não chovendo, não tinha alimento nos gados e os gados morriam. Então havia pobreza. Então, quando Deus fala que eu repreendei o devorador, ou seja, o gafanhoto que come a vossa lavoura, eu não vou deixar ir, que é Deus que comanda tudo. Isso é muito claro. Então, o que me entristece hoje da questão do dízimo é o engano dos pastores. Dízimo, se for ensinado da maneira correta, talvez o povo dizima com mais facilidade, com mais amor. Agora, virar e ficar com o povo. Eu vi um pastor, irmão, renomado no Brasil. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar do pastor Átila Brandão. Hoje ele carrega um título aí, nem sei mais de quê, né? Nem pastor mais não. Para ele, pastor tá pouco. Agora carregou outro título. Ele faz, só você colocar no YouTube aí, pastor Átila Brandão fala de dízimo no Camboriú. Ele falou que, ele virou e falou, você não dizimar é você assaltar a Deus com um revólver 38 na boca de Deus. É assalto à mão armada. E daí você ouve outras coisas, dessas igrejas neopentecostais, que a base deles é o dízimo em tudo. Quando nós ensinamos que o povo tem que ser grato a Deus, o que é eu tirar 10% do meu salário em gratidão que Cristo fez por mim? Nada. Primeiro, só de eu ter saúde para conseguir trabalhar é maravilhoso. Então, 10% não é nada eu tirar em gratidão a Deus ou dar mais. Se nós observarmos em Atos capítulo 4, os discípulos, como o próprio Barnabé, deu foi tudo. Ele vendeu e deu tudo, ele não tirou nada para ele. Então, existia pessoas que faziam isso, que davam tudo para a obra de Deus. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo gasta 2 capítulos falando de oferta e de dízimo, que é o capítulo 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios. Então, nós vemos que a contribuição da igreja é importante. Quando Malaquias fala dos dízimos, quando os irmãos olham o contexto, o dízimo faz parte da nossa adoração. Todo o livro de Malaquias, o contexto de Malaquias é o contexto de culto. Então, dízimo faz parte do culto. É o exemplo que nós tiramos do livro do profeta Malaquias, a essência do culto é a mesma. Aboliu a questão da lei, sim, mas a essência do culto é a mesma. E eu costumo dizer, irmãos, contribuir financeiramente na obra de Deus é somente um coração convertido que faz isso. Vão me desculpar, mas quem não gosta de contribuir não é convertido, não, irmão. Quer base bíblica? Capítulo 19 de Lucas. A Bíblia fala que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não falou de dinheiro, não pediu oferta. Ele era profeta de verdade, ele não pediu oferta. Ele só falou, hoje veio salvação nessa casa. O que Zaqueu falou? Se eu defraudei alguém, eu pago 4 vezes mais. O dinheiro já não fazia parte do coração de Zaqueu mais não. Todo avarento tem problema em dizimar, em contribuir, em ajudar um irmão. Igual, por exemplo, aqui na América. Tem um irmão passando esse cidade, pelo amor de Deus, nós estamos na América, o cara passando dificuldade, não vai fazer vaquinha para ajudar alguém. Isso não é a palavra de um cristão. Se eu não tenho condição de ajudar, ok, mas se eu tenho condição de ajudar, está aqui, irmão. Deus abençoe, irmão. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu posso estar hoje aqui com a companhia bombando e amanhã está quebrado. Isso pode acontecer. Então, nós não podemos, de forma alguma, pensar assim. Dinheiro não pode fazer parte do nosso coração. Jesus deixou bem claro, ele não disse que o diabo é senhor,
Ele não disse nada desses coisas. Ele disse: olha, nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos ao Deus verdadeiro, Senhor, ou a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas, é o dinheiro. E quando ele fala de servir a dois senhores, por quê? Porque naquela época algumas pessoas se vendiam como escravo, e às vezes para conseguir pagar a dívida, talvez devia duas pessoas, que ele se vendeu os dois. Então ele fazia um serviço mal feito em dois lugares. Então Jesus pegou o exemplo daquela época e disse: ou nós servimos a Deus de coração, ou ao dinheiro. E o apóstolo Paulo fala que a avareza a net congelou, irmãos. De alguns irmãos está congelada aí. Tem- Agora está voltando um por um. Então, a avareza, irmãos, é igual a idolatria. O nosso irmão colocou uma coisa interessante, irmão Wilson, que Deus não envia anjos. Deus envia anjos, não demônios. Então, o dízimo é isso. É um ato de fé, amor e obediência. E, acima de tudo, gratidão. Se os irmãos abrirem a Bíblia, acho que no capítulo 25 de Êxodo. Pastor, Só um momento, Lucas. Quando foi construído o tabernáculo, a Bíblia fala que Moisés convocou as pessoas para trazer as coisas para construir o tabernáculo. Quando eles começaram a trazer, os dois homens que estavam construindo a falaram assim: manda parar, porque tem muito ouro, tem muita prata, tem coisa demais aqui, vai sobrar. E Deus falou assim: ó, pede às pessoas para trazer aquele que tem um coração voluntário. Não era obrigado, era voluntário. E foi tão maravilhoso que o povo se moveu de um jeito que levou o que sobrou. E hoje na igreja, sabe o tríssimo? Por exemplo, na sua igreja. Às vezes na sua igreja, eu não sei que os irmãos que pastoreiam, é que se você é pastor, você luta e as pessoas, alguns diziam, outros não, mas se vem um de fora e pede uma oferta, leva até o óculos do infeliz que não enxerga. Até o óculos dele ele coloca na cesta lá e volta para casa sem enxergar, mas deposita lá. Eu estou falando que uma vez eu vi, irmão, até aliança. As pessoas colocar na salva. Era então um pastor da quadrangular, um pastor muito amigo meu. O pastor ficou muito bravo no estudo bíblico, devolveu aliança, chamou a atenção do casal, devolveu o telefone, falou que não precisava daquilo, que a oferta é dinheiro. Ele devolveu o relógio de quem colocou. Porque as pessoas, para poder contribuir na igreja normal, não, mas se vê um de fora, eles fazem isso. Eu falo que a outra igreja que eu estava nela, o pastor lá lutando para o pessoal dizimar e tudo, ensinando, ensinando. Veio uma irmã pregar na igreja, a irmã pegou, aí eles tiraram a oferta normal e a irmã já ia receber a oferta dela. Que, inclusive, eles pediram oferta para a gente, para não tirar do caixa da igreja, todo mundo contribuiu, ficou acima do valor que ela pediu, deu tudo para ela, que foi tirada a oferta para dar para ela, então tudo que veio deu uns $400 a mais, deu para a irmã. Mas no final do culto, ela falou que mexe com o negócio de criança em algum lugar e pediu oferta. E o povo contribuiu. Deu $3.700. Aí eu quero dizer para os irmãos o seguinte: as ofertas de dízimo da igreja não dava isso. Não dava isso. Por que que com o de fora nós fazemos? E não com o da casa, os irmãos estão entendendo? Às vezes são pessoas covardes dentro da igreja, que vê o pastor dele, criou uma mentalidade de pobreza na vida de um pastor, que eu não consigo entender. Eu não concordo que os pastores sejam pessoas avarentas e que vivem de forma desregrada e tem salários exorbitantes, mas o pastor tem que ter um bom salário. Isso aí eu concordo, para ter bom livro, para fazer um curso teológico. Não tem, as pessoas criou na cabeça que pastor tem que andar de sapato furado, os filhos do pastor têm que estudar na escola pública pro resto da vida, terminou o terceiro ano científico, não tem como fazer faculdade, que a mulher do pastor não pode ter um plano de saúde, quer ter que andar mulambenta, e esse tipo de coisa. Isso é errado.
E é errado. Vai de acordo com a igreja. A igreja tem condição de fazer um bom salário para o pastor? Sim. O pastor foi começar uma igreja em um canto que não tem ninguém, ele vai ter que sustentar com aquilo ali, com a igreja, com o dinheiro que é enviado para ele da sede. Isso nós entendemos. Agora, eu também não concordo com essa maneira de querer arrancar todo o dinheiro da igreja. O camarada tem um salário aí, igual esse dia para trás, eu queria saber de um pastor que tem um salário de 50 mil reais no Brasil. E sem contar que ele já é aposentado das Forças Armadas com 40 mil. Irmãos, se eu ganho 40 mil reais, eu não preciso ganhar dinheiro da igreja. Aí eu ganho ainda 50, eu tenho 90 mil reais de lucro. Que conversa é essa? Se eu não conseguir viver com 40 mil reais, eu não posso viver, eu tenho que morrer. Porque essa é a verdade. Bom, Lucas, ia falar alguma coisa? É, tem uma passagem em Mateus 5, 23, 24, que, por exemplo, fala sobre oferta, onde muitas das vezes as pessoas, nesse caso também, as pessoas são influenciadas a dar uma oferta, só que elas esquecem de um parâmetro muito importante, que a própria palavra de Deus ela determina isso. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Isso é uma determinação. Sim, porém, esse versículo nós temos que entender o contexto, tanto histórico da época, que isso aí não tem a ver com a oferta de dinheiro hoje. Porque, se os irmãos observar, hoje não existe mais altar. Altar que está falando é o altar de holocausto. Quando Jesus está ensinando, quer dizer o seguinte: se você for levar a sua oferta para ser queimada, e era a oferta da culpa pelo pecado, mas você vai, vamos supor, eu estou levando a oferta para a culpa do pecado que eu xinguei alguém, eu discuti com alguém. Mas eu não vou colocar xingar, não, porque eu ia dar o exemplo aqui, então eu tenho que ter que ser. Vou colocar aí, por exemplo, naquela época, as culpas do pecado, se quebrou uma lei cerimonial. Digamos que eu encostei num corpo de um animal impuro e morto. Então eu fiquei impuro. Todas as vezes que eu fosse me purificar, eu teria que apresentar uma oferta. Se eu for apresentar essa oferta, vou lá, apresentei, sou declarado pelo sacerdote limpo. Mas isso externamente. Mas se eu tenho alguma coisa contra você, eu tenho que consertar com você. Porque Jesus estava ensinando o princípio espiritual das coisas. Eles pegavam só no princípio literal. Por isso que Jesus ensinou: se você matar o seu irmão, você é réu do fogo eterno. Aí ele vai e disse que isso era o que a lei dizia, mas ele estava acrescentando o seguinte: que além de matar, só de você imaginar alguma coisa de ruim com o seu irmão, criando ódio no seu coração contra ele, você já é digno do fogo eterno. Então Jesus estava sempre mostrando o lado espiritual do que a lei apresentava. E essa questão da oferta é isso. A oferta era pela culpa do pecado. E se eu estou indo purificar o meu pecado e eu tenho raiva de você e eu não consertei, Jesus próprio ensinou o quê? O perdão, ele é condicional o quanto eu perdoo. Mas isso a gente tem que tomar também hoje como exemplo para a própria igreja. Imagina, pastor, eu tenho um problema com um irmão meu. É uma oferta. Não é a mesma forma de oferta que antes era oferta, era uma oferta, mas é o altar. É chamado de altar também, pastor. É Não, o hoje não altar, existe altar. Altar, o que nós temos hoje na igreja é púlpito. é o púlpito, mas é a substituição do altar. Não, nunca foi. Porque altar é lugar de queimar alguma coisa. Isso é altar. Púlpito é só um ressalto na igreja para o pregador ficar mais alto e ver o povo lá embaixo. Então, essa questão de altar foi a introdução da igreja católica. Eu estou entendendo o que o irmão quer dizer. Eu entendo o seguinte: o princípio que o irmão quer dizer é o seguinte: não adianta eu ofertar estando em problema com ninguém. Só que oferta, por exemplo, eu tenho que entender o que o irmão Lucas está querendo dizer é o seguinte: eu entendo o que ele quer falar no seguinte: eu contribuir financeiramente para a igreja é uma adoração a Deus. Eu tenho que estar bem Sim, com Deus. Para mim estar bem com Deus, eu sim. tenho que estar bem com meus Com, irmãos. com meu O, o, irmão? que, o que é vertical parte do horizontal. Eu não Exato. tenho como estar bem aqui se eu estou mal aqui. Isso é bíblico. É hipocrisia. Hipocrisia. Mas agora, isso tem que partir de mim, porque, por exemplo, o pastor, se ele não souber, não tem como ajudar nisso aí. E quando ele sabe, dependendo do pastor,
ele também não vai importar, ele vai querer o dinheiro. Me corra a folha aí que eu. Esse é o grande detalhe, essa é a grande questão. Mas quando eu falo sempre isso, eu falo tipo assim, a gente tem que ensinar que é para a pessoa ela criar uma maturidade tanto espiritual, algo que seja pessoal, porque é muito fácil. Você quer ver um exemplo? Eu até já tenho tempo já que eu não prego. Um dia eu conversei contigo a respeito disso, eu não sei se tu lembra, né? E eu parei de pregar. Tanto que o meu pastor ele não está me chamando para me pregar, entendeu? Devido a a um pedido que eu fiz para ele também, entendeu? Eu não estou querendo no momento. E outra, eu também tinha ficado, eu acho que eu comentei isso contigo, eu tinha ficado muito chateado porque teve um dia que houve uma situação que eu não tomei a ceia. Eu até conversei contigo a respeito Aham, disso. isso. Você me falou. Eu e a minha esposa, a gente tinha se aborrecido um com o outro. Eu sou um cara que eu não tenho esse problema de ficar com demagogia, dessa demagogia, esse negócio de demagogia, de ficar com meia conversa. Tem irmão que fica com aquela, não, porque por causa disso. Não, realmente foi isso. Eu me Claro, se desentendi com a não minha me sentir esposa, bem, é, e eu não me senti bem, eu não tava me sentindo bem. Eu não, falei, não vou ceiar. Eu não vou ceiar, não estou me sentindo bem, eu não vou ceiar. Eu não estou me sentindo assim, porque a palavra de Deus fala assim, analise-se a si mesmo. E eu não estava me sentindo correto. Eu me analisei. Eu falei assim, eu não tô correto. Aí, depois daquilo, eu fui, conversei com a minha esposa, eu pedi desculpa para ela, porque eu fiz uma grosseria com ela. Eu fui grosseiro, entendeu? Eu fiz uma grosseria com ela, né? E eu pedi desculpa para ela. Aí, quando foi E eu acho que Deus não permite nada, tá? Deus não permite nada. E quando eu fui pregar, né? Quando eu fui convidado a pregar, e antes de pregar, eu sempre falo assim: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu sempre falo isso, eu sempre falo: Senhor, e seja o Senhor e não eu. Que as palavras sejam tuas e não minhas. E eu fui pregar. E eu levei a palavra. E a palavra foi do Senhor, não minha. Eu acho que Deus jamais teria permitido de eu ir levar uma palavra, entendeu? De forma alguma. Deus teria permitido isso, ainda mais que eu orei, eu pedi, entendeu? Deus não teria permitido isso, de forma alguma. E aí eu fui, e teve um irmão que fez um comentário com o pastor. Pastor, tu deixou o irmão Lucas pregar? Poxa, o irmão Lucas não tomou a ceia. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, esse irmão tá bem, porque ele, além de ele observar a si mesmo, ele também me observou, né? Interessante. A observação dele estava tão boa que ele teve a capacidade de observar a si próprio e até a mim mesmo. E com certeza eu não fui o único que ele ficou observando dentro da igreja. Os olhos dele estavam assim, ó, pô, aquele lá ceiou, aquele lá não ceiou, aquele lá não ceiou, poxa. E aí eu fico fazendo a seguinte pergunta: tá faltando análise de si próprio. Para que eu vou? Eu não fico olhando na igreja se quem mais está ceando. Eu sei que eu estou ceando. Eu não fico olhando para os lados para saber se o fulano está ceando, o outro está ceando. Qual é a minha preocupação com o meu irmão se ele está ceando? Eu não quero saber do meu irmão se ele está ceando. Eu não tenho preocupação com o outro se o outro vai tomar ceia ou não. Eu não quero saber do outro, eu quero saber de mim. Então, esse é o tipo de situação que deixa a gente, às vezes, um pouco até chateado. Mas eu vou me afastar da igreja por causa disso? Eu vou me afastar do ministério por causa disso? Lógico, de forma alguma, né, pastor? Não, De forma claro. alguma. Mas isso te faz refletir sobre até onde que a pessoa está sendo cristã e até onde que a pessoa está sendo, como é que a gente pode falar assim, religiosa. É porque, na verdade, Entende? mano, hoje em dia, dentro da igreja, tem muitas pessoas que são religiosas. O pessoal não consegue separar uma coisa da outra. E claro, nós não podemos julgar ninguém, mas infelizmente as pessoas são pessoas, ou talvez é questão de religioso, é que é imaturo mesmo. Muitas pessoas, infelizmente, na igreja, a imaturidade de muitos cristãos é enorme. E é boa parte dos cristãos, seja obreiro ou não, que foram feitos de qualquer jeito. Hoje eu até falei com um amigo meu que nós vivemos na época dos obreiros do microwave. São os obreiros Exato. que você coloca no micro-ondas e eles fazem igual pipoca e cresce rapidinho. Cresce de cargo, mas não de conhecimento. Então, infelizmente, é o Os que meus só para pastores já me terminar chamaram aqui, para meu, ser porque obreiro, por causa que eu estudo. nosso tempo está indo.
Só para terminar essa parte aqui, que a questão do domingo foi instituído como dia do Senhor. Então, todas as atividades religiosas naquela época, como o povo ainda continuava trabalhando muito, eram feitas no domingo. Cessaram as perseguições, a crucificação foi abolida, que foi algo instituído pelos persas e aprimorado pelos benditos do Império Romano, que aprimoraram a cruz e principalmente matar de maneira com muito prazer. Eles matavam as pessoas crucificadas nessa época. Ele fala, como eu já falei, da construção de muitos templos e a questão do infanticídio, matar crianças, como mataram também nos Coliseu de Roma, juntamente com suas famílias, como eu disse. Isso foi proibido, isso acabou. E as lutas de gladiadores foram proibidas também no Coliseu de Roma. Então, no período de Constantino, houve essa bonança para a igreja. Essas perseguições exteriores elas acabaram. Como eu falei, isso foi bom em parte, mas trouxe um certo descuido na igreja com o passar do tempo. Na próxima aula, nós estaremos terminando essa página 14 e vamos prosseguir falando de alguns teólogos que marcaram a história, de algumas controvérsias também, de alguns teólogos que começaram bem, às vezes terminaram mal no período dos pais da igreja, e até como bons intérpretes bíblicos. Nós estaremos fazendo o possível para avançar nisso aí. E eu vou perguntar, irmãos, o pastor, se nós vamos ter apenas 6 aulas ou não. Mas eu, pelo andar da aula de grego, que os irmãos estão tendo muita dificuldade, que eu participo da aula online, vendo pelo YouTube, está tendo algumas dificuldades, então eu estou achando que ele vai precisar, sim, de aulas a mais para poder complementar a matéria dele. Como eu e ele tem que seguir uma sincronia das matérias, eu não posso acabar antes dele, e nem tampouco ele antes de mim, para que as matérias ficam em sincronia da mudança de uma turma para outra. Amém? Irmãos, eu vou postar no grupo as respostas das 6 até a 15. E os irmãos conferem, faça como eu falei, vê o que você pode reduzir nessa resposta, mas traz o conteúdo que realmente eu não acredito. Nós até conseguimos, é claro que eu acredito, nós conseguimos, mas temos que estudar bastante para gravar respostas do tamanho que o pastor tem aqui. Se você quer ter essas fotos, depois copiar em algum lugar para ampliar melhor no nível do seu conhecimento, ok, mas para fazer a prova, eu creio que você sim possa reduzi-la, não perdendo o conceito da resposta, e reduz, e assim eu acredito que o pastor vai te dar uma boa nota de acordo com a resposta correta que ele deixou aí no seu questionário. Amém? Vamos agradecer ao senhor. Antes eu vou fazer a chamada aqui rápido, irmãos. Para a próxima aula vai ser de qual? Da 16 até a 20? Da próxima aula vai terminar assim, os questionários, 16 ao 20. Para os irmãos ver se conseguem fazer. Irmão Elton. Presente. E das 6 às 15 vai postar a resposta hoje. Vou postar a resposta hoje. Porque eu ia postar na semana passada, eu pedi para os irmãos fazerem, né, da 11 a 15, para poder facilitar mais para ter já as perguntas. Vocês tendo o questionário em mão, talvez fica mais fácil para vocês, possivelmente é mais fácil para vocês reduzir já as perguntas e já começar a estudar, para não estudar em cima da hora. Né? Bom, Jonathan. Bom, Leidiane. Presente. Bom, Lucas. Presente. Bom, Rodinei. Bom, Terezinha. Presente. Presente. Wellington. Amém. Irmão Wellington. Irmão Wilson. Irmão Zandro. Então, meu irmão, até a próxima aula e estarei colocando as respostas já agora. Gostaria de nosso irmão Wellington para agradecer ao Senhor. Amém. Vamos orar. Seu Deus, obrigado, meu Pai, por esse momento, Senhor Deus, de estar aqui na tua aula, seu Deus, aprendendo um pouquinho, Senhor Deus, da tua palavra, seu Deus, uma porção maravilhosa, vamos aprendendo aqui sobre
Senhor Deus, as igrejas, Senhor Deus. Eu venho lhe pedir que o Senhor venha abrir o nosso coração, nosso entendimento, que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Kleber, Senhor Deus, venha dar mais entendimento da sua palavra para eles, Senhor Deus, para trazer para nós. Também guarda a vida do pastor Prestes, meu Senhor Deus, que está ainda terminando a aula, já terminou. Venha guardar e proteger todos aqueles alunos, Senhor Deus, a família deles. Também protege as nossas famílias, Senhor Deus. Durante essa semana, que o Senhor venha nos guardar e nos proteger, meu Pai. Terminamos, meu Pai, e oramos pela paz em Israel, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu lhe peço, agradeço Deus de já, meu Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, agradeço, amém, e graças a Deus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos tenham uma excelente Amém. noite. Fica na paz do Obrigada. Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém.